Meu amigo, minha amiga, aqui quem nos fala é o pastor Marcelinho. E eu quero, em nome do Senhor Jesus, eu quero falar com você que tem sido aquela pessoa que cuida bem das coisas de Deus, zela as coisas de Deus. E eu quero falar com você que tem dado ouvido de verdade a palavra de Deus. Porque eu não sou melhor do que ninguém, nem quero ser melhor do que ninguém. Mas a palavra de Deus fala que quando nós aceitamos Ele, nós temos que ser diferente e fazer a diferença. Eu vim realmente para a presença de Deus com medo de não morrer tão novo. E Deus mudou a minha vida. Mas por que Deus mudou? Porque eu fui disposto à mudança na minha vida. Porque não adiantaria eu ter ido para a igreja só por ir, não. Eu fui com aquela decisão de ou mudar ou mudar. E eu lembro que eu falei para Deus quando eu cheguei na igreja pela primeira vez, disposto. Eu já tinha ido outras vezes, mas sem interesse nenhum. E quando eu fui disposto a não morrer novo, Deus mudou a minha vida. E eu lembro que eu falei essas palavras: se eu prestasse, o Senhor me ajudasse. Se eu não prestasse, não me deixasse mais eu sair com minhas próprias pernas dali. Eu, na minha vida, eu nunca imaginei que eu aceitaria Jesus. E nunca imaginei que um dia eu fosse ser pastor, ser profeta da palavra de Deus. Um dia o próprio Espírito Santo de Deus falou comigo que ia me ensinar para que eu não me enganasse, não enganasse ninguém, nem eu vivesse por informação de ninguém. Eu ia ser a própria informação do Pai. Hoje eu luto, eu sempre lutei com gente, mas não hoje como eu luto, né? E eu tenho visto muitas pessoas que me procuram, que elas dizem que tem Deus porque estão bem. E quando vem na vida dela ou dele a tribulação, ela murmura, eles reclamam. E eu quero falar com você a respeito disso. Você só sabe se você tem Deus se você passar pela tribulação. Se você estiver bem, se nós estiver bem, é fácil, eu mesmo como profeta, é fácil eu dizer para mim que eu tenho Deus se eu estiver bem. Eu quero ver se eu tenho Deus, se vier algo em minha vida para me testar. É isso que eu quero falar para você. Se você tem uma vida, se você vive tranquilo, se você vive acomodado, você não vive preocupado, você nunca passou pela sua prova com Deus, então você se prepara, porque um dia essa prova vai vir, porque é dito pelo próprio Deus. Então é necessário que você venha sobre você essa prova, que é para você se testar se você tem Deus. Porque como que eu posso dizer que eu tenho Deus se na minha vida se nunca tiver vindo uma aprovação, se nunca tiver vindo uma tribulação? E é na tribulação que Deus descobre se nós somos dele, e nós mesmos se descobrimos se somos de Deus. Você vê, como hoje eu tenho tempo e eu leio a Bíblia, eu tenho olhado muito e prestado atenção aos homens do passado, como Jacó,
José, o próprio Abraão, Josué, Davi, Moisés, Jó, Elias, Eliseu, Esaú, né? Esses homens foram homens que venceram a vida, porque era um homem que correspondia à fé deles em Deus, né? Você vê o rei Salomão, quando o pai dele, Davi, já estava morrendo, o Senhor Jesus estava colocando as nações nas mãos do rei Davi, nas mãos do rei Salomão. E o rei Salomão virou para Deus dizendo a ele o seguinte: Senhor, me dá sabedoria, porque o Senhor está me colocando nas minhas mãos uma grande nação. E Deus disse para ele: como você não pediu nem sabedoria, nem você não pediu riqueza, você não pediu saúde, você não pediu vida, você não pediu fazenda, mas tudo isso eu vou te dar. A Bíblia fala de uma mulher que ela sofreu 18 anos. É porque há duas mulheres na Bíblia: a mulher hemorrágica e a mulher que era paralítica. E essa mulher que era paralítica, que ela andava encurvada, ela sofreu 18 anos. Você imagina 18 anos na vida de uma pessoa que era encurvada, e a Bíblia fala que ela não poderia, ela não conseguia se endireitar, né? Ela não conseguia se endireitar. Está escrito lá em Lucas 13, no versículo 10. E quando ela encontrou-se com Jesus, Jesus curou ela e ela se endireitou. Por quê? Porque naquela mulher existia um mal. Não existia nada de Deus nela, existia um mal. Então aquele mal encurvou ela. Aquele mal entortou ela, que ela não conseguia se aprumar, né? Ela não conseguia se endireitar. A mulher hemorrágica, ela sofreu 12 anos. E a Bíblia fala que ela gastou todos os seus afazeres com os médicos. Mas ela tinha dentro dela uma certeza que se um dia tocasse na orla de Deus, seria curada. Eu te pergunto, meu amigo e minha amiga, aonde é que está a sua fé? Aonde é que está o seu pensamento firme como a rocha na palavra de Deus? O salmista Davi, ele falou com Deus quando ele pecou: Senhor, tem misericórdia de mim, da minha alma, porque eu pequei contra ti. Os meus inimigos me desejam a morte, me acusam. Davi sabia, né, que se o próprio Deus estendesse a mão irada contra ele, ele sabia o tamanho da dor que ele ia sentir. E ele se redimiu. E mesmo assim, com o tempo, o próprio Deus tirou o filho dele. Quero falar para você, meu amigo e minha amiga, com muita sinceridade: quem se entrega a Deus de corpo e alma, espírito e coração, não padece como tem pessoas hoje dentro das igrejas padecendo, não. Muitas vezes, meu irmão, minha irmã, você tem se enganado, você tem deixado de se elevar por palavras, você não tem se colocado diante desse Pai tão grande como deveria se colocar. Por qualquer uma coisa você murmura, por qualquer uma coisa você blasfemas. E a palavra de Deus nos fala que nós não podemos murmurar e nem blasfemar. Todas as pessoas que murmuram
Pessoas que estão na igreja ainda usam palavrão. Essas pessoas ainda não estão em Deus, não. E nem Deus está nessas pessoas. Por isso que eu, pastor Marcelino Nunes da Silva, um dia, se alguém for ouvir esse vídeo, que se tiver nessa posição dentro da igreja, tente mudar a sua postura com Deus. Não adianta você querer mudar a sua postura com o ser humano na terra, não. Você tem que mudar a sua postura com Deus, para que você seja abençoado e salva, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus.